Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí iniciando mais uma semana de atividades domiciliares e hoje eu convido vocês na nossa aula de matemática fazer a correção das atividades propostas na aula anterior, atividades do livro didático de vocês Contato Matemática, página 53, questões 41, 42, 43 e 44, referente aos nossos estudos sobre reta, coeficiente angular da reta. Então acompanhem com muita atenção, fazendo a correção no caderno de vocês das questões dessa atividade sobre coeficiente angular da reta. Segue aí a aula de hoje. Então tá aí, essas são as questões lá do livro de vocês. Questão 41, determine o coeficiente angular de cada reta. Questão 42, calcula o coeficiente angular da reta que passa por 2 pontos. Questão 43 e questão 44. Então essas foram as atividades do livro de vocês, que nós vamos iniciar a correção neste exato momento. Então tá aí, o que é que diz a questão 41? Determine o coeficiente angular de cada reta. Eu pedi que vocês fizessem a letra A da questão 41, tá bom? Determine o coeficiente angular de cada reta. Na questão 41, se apresentam, existem duas fórmulas para calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular é representado pela letra M, e quando eu tenho uma representação geométrica de uma reta R, formando com eixo X uma inclinação com um ângulo dado em graus, para calcular o coeficiente angular, basta calcular a tangente do ângulo que aparece aí no plano cartesiano. Então veja só, na letra A, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma reta R formando com o eixo X um ângulo de 30 graus. Toda vez que eu tiver no plano cartesiano uma reta R formando com o eixo X um ângulo, no caso aqui 30 graus, que é um ângulo notável, eu ensinei até a vocês como construir a tabela dos ângulos notáveis com os valores da tangente de 30, 45 e 60 graus. Basta você aplicar essa fórmula. Coeficiente angular M é igual a tangente do ângulo alfa. Alfa é uma letra grega que representa ângulo. Coeficiente angular é igual a tangente. Qual é o ângulo que aparece aí na letra A? 30 graus. Coeficiente angular M é igual. Tangente de 30 graus, é só olhar lá na tabela. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Pesquisando na tabela trigonométrica, é esse resultado aí, que é o que vocês conferem aqui de vermelho na tela, aí o resultado da letra A. Raiz de 3 sobre 3 é o coeficiente angular. Então toda vez que tiver uma reta formando com X um ângulo, basta você aplicar essa formulazinha, calculando a tangente do ângulo para saber o coeficiente angular. A questão 42, calcule o coeficiente angular da reta que passa, letra A, pela origem do sistema cartesiano e pelo o ponto A, menos 2 e 8. Essa questão, no caso na letra A, nós temos que identificar os dois pontos. É como se ele estivesse dizendo que no plano cartesiano qualquer, com o eixo X e o eixo Y, uma reta R passasse pela origem do plano cartesiano e por outro ponto. Quem seria o outro ponto? Que ele está dando aí, o ponto A. O ponto A seria menos 2 e 8, e a origem do plano, que é bem aqui, é 0 e 0. Conhecendo esses dois pontos, dá para se calcular o coeficiente angular. Vamos escrever novamente quem são os pontos. Vamos chamar o ponto A com esses valores que ele deu, menos 2 e 8. E vamos chamar o ponto B, que é o ponto que passa pela origem, é 0 no X, 0 no Y. Aplicando a fórmula. Qual é a fórmula para calcular o coeficiente angular quando eu conheço dois pontos? Quando eu tiver dois pontos, A e B, você vai aplicar essa fórmula. Coeficiente angular M é igual. Y é sempre o segundo menos o primeiro. Y do B menos Y do A sobre X do B menos X do A. Coeficiente angular M é igual. Quem é o Y do B? Você vai lá no ponto B, olha quem é o Y. 0. No ponto
do ponto B. Menos y do A, vai lá no ponto A e olha quem é o y, 8. Sobre x do B é 0. Menos x do A, faz jogo de sinal. O menos da fórmula com o menos do x do A, fica mais 2. Coeficiente angular é igual. 0 menos 8 é menos 8. Dividido 0 mais 2 é 2. Então o coeficiente angular vai ser menos 8 dividido por 2. Repete o sinal e divide. Menos 4. Então o valor do coeficiente angular da letra A é menos 4. Vocês até conferem aqui no gabarito. Vamos fazer agora a letra B. Qual o coeficiente angular que passa por esses dois pontos? Ó? O ponto B, coloca nas suas coordenadas, é 2 e 3. E o ponto C, colocando suas coordenadas, é menos 6 e 11. Menos 6 e 11. Aplicando a formulazinha para calcular o coeficiente angular. Coeficiente angular M, tá certo? É igual y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. Coeficiente angular M é igual. Quem é o y do B? Desculpa, os pontos aqui no caso é o ponto B e C. Então é o y do C, ok? Menos y do B e x do C menos y do B. Só muda os pontos. Y do C, 11. Menos y do B, 3. Sobre x do C, menos 6. Menos y do B, 2. Coeficiente angular, M é igual. 11 menos 3, 8. Sobre menos 6 menos 2. Repete sinal e soma. Menos 8. Na divisão também faz jogo de sinais. Ó. Mais e menos é menos. Ou dividido por 8 é 1. Ou seja, coeficiente angular é menos 1. Conferindo aqui a resposta do gabarito na tela de vocês. Menos 1. Então tá aí respondida a questão 42. A questão 43 vai exigir um pouco da gente. É mais desafiadora. Sabendo que a reta R passa pelos pontos A com as coordenadas 2 e 3 e B com as coordenadas x e x mais 2 e tem coeficiente angular igual a m igual a menos 1, calcule o valor de x. Eu vou aplicar essa mesma formulazinha que eu apliquei agora na questão anterior. Ó. Coeficiente angular m é igual a y do B menos y do A sobre x do B menos x do A. No lugar do m, coeficiente angular, ele deu o valor do coeficiente angular. Olha aqui, ó, menos 1. No lugar do m, eu coloco menos 1. Menos 1 igual... Quem é o y do B? Você vai lá no ponto B e olha quem é o y. O y do B é x mais 2. X mais 2 menos... Y do A, vai lá no ponto A e olha quem é o y. 3. Sobre... X do B, quem é o x do B? X. Menos x do A. X do A, o primeiro valor do A é 2. Quando não tem nada aqui embaixo, menos 1 é 1. Aí eu vou multiplicar em cruz credo, ó. Tá certo? Multiplicar em cruz credo. 1 vezes x mais 2 menos 3. Fica x mais 2 menos 3. Repete tudo. Igual, menos 1 vezes x menos 2. Multiplica fazendo jogo de sinal. Menos 1 vezes x, menos x. Menos e menos mais. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Repete o x. Passando menos x para o outro lado, fica mais x. Ok? Igual ao mais 2 que já está no segundo membro. Passando mais 2 para o outro lado, fica menos 2. Passando menos 3 para o outro lado, fica mais 3. X mais x, 2x, igual, cancela o 2 positivo com o 2 negativo, sobrando só o 3 positivo. Então, x
é igual a 3 e o 2 passa dividindo. 3 dividido por 2. Então o valor de x, que é o que ele está pedindo para calcular, é 3 meios. Exatamente o que você confere aqui no gabarito. X é igual a 3 meios. Beleza, pessoal? E a questão 44, determine a medida do ângulo de inclinação de cada reta. Então, diferente da primeira questão, ele dá uma representação geométrica e dá uma reta passando por 2 pontos. O primeiro passo de cada letra A e letra B, é identificar os pontos. Vamos identificar os pontos aí na letra A. Primeiro ponto aqui, P. Quem são as coordenadas do ponto P? Projeta aí. Qual é o valor do x do P? Menos 1. Qual é o valor do y do P? 1. Então o ponto P é menos 1 e 1. Agora vamos identificar o ponto Q. Quem é o x do Q? 3. Quem é o y do Q? Menos 3. Pronto, agora é só aplicar a formulazinha do coeficiente angular. M é igual a y, usando as letras, y do Q menos y do P dividido por x do Q menos x do P. O coeficiente angular M é igual a y do Q menos 3 menos o y do P é 1 sobre, vamos mudar a cor aqui, fica melhor, x do Q é 3 menos x do P menos 1, menos e menos mais. Então, o coeficiente angular M é igual. Menos 3 menos 1, repete o sinal e soma, menos 4. 3 mais 1, 4. Então, o coeficiente angular M é igual a menos 4 dividido por 4, menos 1. Professor, e agora, como é que eu vou saber o ângulo? Qual é o ângulo em que a tangente desse ângulo dá menos 1? É só verificar o seguinte. Qual é o ângulo lá na tabela trigonométrica em que a tangente dá 1? Vocês vão olhar lá que o ângulo em que a tangente dá 1 é o 45. Então, se tangente de 45 graus dá 1, para dar menos 1 é o oposto de 45. Como é que a gente tira o oposto de 45? Basta subtrair 180 menos 45, você acha o oposto a 45. Quanto é 180 menos 45 graus? Dá 135. Então, significa que o ângulo para que a tangente dê menos 1, como foi a resposta aí, tem que ser um ângulo de 35 graus. Basta você observar qual é o oposto de menos 1. Qual é o oposto de menos 1? 1. Qual é o ângulo em que a tangente dá 1? 45. Para saber o oposto de 45, subtrai 180 menos 45, que dá 135. Então, a resposta, na letra A, o ângulo em que a tangente dá menos 1 é 135. Agora vamos para a letra B. Na letra B é um pouco mais desafiante, um pouco mais complicado. Vamos lá fazer. Vamos identificar o ponto P e o ponto Q. O ponto P primeiro. O ponto P, o valor de x é raiz de 3 e o valor de y é 2. Ok? E o ponto Q, quem é o x do Q? Aqui, x do Q é raiz de 27 e o y do Q é 8. É 8. Então, aplicando a fórmula para calcular o coeficiente angular. O coeficiente angular M é igual a y do Q, 8, menos o y do P, 2, sobre x do Q, raiz de 27, menos x do P, raiz de 3. Ok? Coeficiente angular M é igual a 8 menos 2 é 6. Vou mudar a cor para vermelho, que é melhor. Sobre raiz de 27 menos raiz de 3. Raiz de 27 menos raiz de 3. Nunca podemos ficar com a raiz irracional no denominador de uma fração. Nós vamos usar um recurso que a gente estuda no nono ano, que é racionalização de denominadores. Eu vou multiplicar tanto o numerador 6 como o denominador por essas raízes que está embaixo. Eu vou multiplicar o 6 pela raiz de 27 menos raiz de 3 e vou multiplicar o raiz de 27 menos raiz de 3
No caso aqui troca o sinal. Embaixo é mais, tem que botar menos, aqui é mais. Raiz de 27 mais raiz de 3. O que é que eu vou ter? Coeficiente angular M é igual 6 vezes raiz de 27 dá 6 raiz de 27. Mais 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Sobre raiz de 27 vezes raiz de 27. É raiz de 27 ao quadrado que dá o próprio 27. Menos e mais menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz quadrada de 9 que é 3. Então o coeficiente angular é igual. Fica 6 raiz de 27 mais 6 raiz de 3 sobre 27 menos 4. 27 menos 3, 24. Então eu tenho isso aí, Eu tenho isso aí. Então tá aí, dando continuidade. Agora eu vou usar um recurso, fatoração com a colocação de um termo comum em evidência. Que é um termo comum que tem 6 raiz de 27 e 6 raiz de 3 ao mesmo tempo. É o 6. Pega o 6 que multiplica. 6 raiz de 27 dividido por 6, cancela o 6 com fator comum em evidência, sobra apenas a raiz de 27. Mais 6 raiz de 3 dividido por 6 raiz de 3 dividido por 6, cancela o 6 com fator comum em evidência, sobrando raiz de 3 sobre 24. Coeficiente angular M é igual. Eu posso simplificar o 6 por 6 e o 24 por 6. 6 por 6 dá 1, sobra só a raiz de 27 mais raiz de 3 sobre 24 dividido por 6 é 4. Aí eu vou fatorar o 27, tirando o MMC aqui embaixo. 27 dividido por 3 dá 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, como a raiz é quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, vezes 3, mais raiz de 3 sobre 4. Coeficiente angular é igual. Esse 3 vai sair da raiz e o outro fica. Fica 3 raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 4. Então, somando semelhantes, 3 raiz de 3 mais raiz de 3, 3 raiz de 3 mais 1 raiz de 3 dá 4, raiz de 3 dividido por 4. Então, coeficiente angular M é igual. O 4 eu cancelo com o 4, sobrando apenas raiz de 3. Então, qual é o ângulo em que a sua tangente vai dar o resultado da raiz de 3? Olhando lá na tabela trigonométrica. Tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 é 1 e tangente de 60 graus é raiz de 3. Então, o ângulo em que sua tangente da raiz de 3 é igual a 60 graus. Então, o ângulo que eu estou procurando aqui na letra B é 60 graus, conforme vocês estão conferindo aí no gabarito de vocês. Espero que vocês tenham compreendido, gostado, acompanhado direitinho. Então essa foi a primeira videoaula com a correção das atividades anteriores. Então se liga aí na próxima videoaula que eu vou dar continuidade ao nosso estudo da reta. Em seguida uma proposta de atividades. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.